Antes de informar, gostaria de dizer que o sucesso no futebol ele está relacionado à conquista de títulos e triunfos. Nós sabemos disso, inclusive é algo que o lema do clube diz muito bem: nasceu para vencer. Sendo assim, nós do Independente Tricolor gostaríamos de saber como será feita a gestão do futebol profissional e quais os critérios serão utilizados para a formação do elenco. E ainda, como pretende montar e manter sustentavelmente um time vencedor? Excelente pergunta, obrigado. Primeira coisa que eu acho que falar de gestão de futebol é a gente não ter percepção de que a gestão do futebol se resume à montagem de elenco. Eu acho que isso fica claro para todo mundo. Quem acompanha o Bahia e acompanha o futebol percebe claramente que montagem de elenco é parte importante, talvez o coração da gestão de futebol, mas está longe de ser o que é mais representativo no sentido da estratégia. Por que eu digo isso? Primeiro, eu tenho uma percepção muito clara que tem tido um discurso recorrente no futebol brasileiro, não apenas aqui no Bahia, mas dessa lógica de dizer assim, é boa gestão, mas é ruim no futebol, é boa no futebol, é ruim na gestão. Se a gente for perceber de forma muito clara, a conexão entre gestão e futebol ela está permeando todos os clubes do futebol brasileiro. Essa separação se dava no momento em que a gente tinha uma realidade do futebol brasileiro em que o presidente era, por exemplo, um boleiro que lutava pelo seu discurso de entendedor de futebol e que esquecia completamente a lógica da gestão. Ou, por outro lado, empresários, pessoas que viam uma gestão de futebol exclusivamente como uma gestão de empresa, como se algo fosse completamente o espelho de outra, e esquecia que o lucro de uma empresa de futebol é bola na rede. Então, o que a gente defende é que, primeiro, essa conexão seja absoluta. Gestão com reflexo direto no futebol. Entendendo que a gestão organizada, um patrimônio protegido, um orçamento bem feito, reflete, sim, resultados em campo. Mas a gente não pode ter a cabeça que apenas a boa gestão significa guardar dinheiro nos cofres, nem ter a cabeça que apenas contratar jogadores de 300, 400 mil vão gerar um resultado em campo, mas no final do ano não vai ter dinheiro para pagar. Essa é uma coisa importante. Uma outra coisa fundamental, o que a gente pretende com isso, é fazer uma melhor transição da divisão de base para o profissional. Por isso que a gente afirma no nosso plano de ação a proposta da categoria Sub-23. Se Juninho Capixaba tivesse um momento em que Armeiro e Matheus Reis estivessem bem em campo, provavelmente ele não seria jogador de futebol. Ele teria abandonado o Sub-20, porque esse era o ano que estourava a idade dele, é um jogador 97. Então, a categoria Sub-23 vai melhorar essa transição e fazer com que mais jogadores jovens cheguem no profissional. Uma outra coisa importante é o fortalecimento do DAD. Quem acompanha o Bahia recentemente já vê que o DAD tem crescido, mas ainda não na maneira como o clube precisa. É preciso colocar mais recursos dentro do DAD, o Departamento de Análise de Desempenho, fazendo com que a gente potencialize descobertas, como, por exemplo, a que foi feita por Zé Rafael, e a gente consiga fazer disso uma regra dentro do clube. Isso é prioritário para um clube que não tem condição de disputar o orçamento com outros grandes clubes do futebol brasileiro. O Bahia está no mesmo nível de torcida, de paixão, de outros grandes clubes. No mesmo nível de história, mas não está no mesmo nível econômico. Então, o DAD é uma estratégia muito importante em relação a isso. Agora, falar de elenco, que é uma coisa que interessa muito. A gente tem uma realidade hoje no Bahia que não se vê há 15, 20 anos. Qual foi a última vez que a gente viu, no final do ano, a torcida querendo que mais jogadores fiquem do que os jogadores vão embora? Essa é uma realidade atípica. E a gente precisa blindar e proteger esse elenco. Mas é preciso reconhecer, sim, que há muito tempo a gente não vê o que estamos vendo agora. O que a gente via era, vai todo mundo embora, fica 2 ou 3. E em janeiro desce um caminhão de jogador. Então, proteger, blindar o atual elenco é fundamental. A gente sabe que está sendo assediado, mas essa estratégia é importante. Agora, apenas isso não basta. A gente precisa trazer 4 ou 5 atletas, 6 até, que vêm em condição de disputar a titularidade. O Bahia tem condição para isso, não tenho a menor dúvida, e que se coloquem como no nível alto esportivo e de rendimento em campo que lhe permita disputar a titularidade com os atletas que aqui ficarem. Uma outra coisa importante ainda na formação do elenco é que a gente siga com a lógica de contratação de jogadores jovens que muitas vezes chegam aqui, sequer são conhecidos pela torcida, mas fruto do trabalho do DAD, fruto de um trabalho de pesquisa, a gente consiga seguir revelando jovens atletas, como conseguindo com o Edgar Júnior, com o próprio Zé Rafael, com atletas, inclusive, jovens, mas que estavam à margem de outros clubes, como, por exemplo, a Lione. Isso que é importante, conectar a gestão com o futebol, proteger elenco e seguir contratando com responsabilidade e com cautela. Obrigado.